Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com mais uma palavra poderosa de Deus para a meditação. Hoje vamos falar de fé e crença. Você sabe qual é a diferença? Então vamos ler aqui Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Fé e crença, duas palavras que se confundem muito, e eu me arrisco a dizer que a grande maioria dos cristãos, eles não têm fé. Eles têm no máximo um pensamento positivo, eles têm no máximo uma crença, mas a fé mesmo, não tem. E por que eu falo isso? Porque são raros os milagres que nós temos acompanhado. É muito raro. Eu sou muito feliz e muito agradecido porque eu estou em uma denominação em que os milagres são abundantes. Mas fora dela, e eu sei que existem outros lugares também em que há essa abundância de milagres, mas a grande maioria das igrejas você não vê milagre. Você não vê milagre na vida das pessoas. Você não vê pessoas vivendo pela fé como o nosso Deus nos orienta. E o que é crença? Antes de falar do que é fé, vamos entender o que é crença. Em termos gerais e bem rápidos aqui, direto ao ponto, a crença é aquele conjunto de ideias religiosas que passaram para você. São informações que atribuíram, que lançaram sobre o teu coração, que você cresceu ouvindo, que você, ou quando criança, ou quando jovem, ou agora mesmo depois de adulto, numa igreja, convertido já depois de adulto, são experiências que outras pessoas passaram para ti e que necessariamente não tem base bíblica. Muitas crenças, muitas coisas, muitos costumes que pessoas atribuem como sendo crença, não são, atribuem como sendo fé, na verdade são crença. E ninguém vive de crença por muito tempo. Ninguém consegue se manter nesse mundo vivendo pela crença, que é pela experiência dos outros, pelo achismo dos outros, por interpretações erradas da doutrina da palavra de Deus, por interpretações pessoais. Muitas vezes, irmãos, algumas experiências pessoais a gente quer transformar em doutrina. Por exemplo, o apóstolo Paulo, a conversão dele, caiu do cavalo num sol de meio-dia, ele ainda consegue ver uma luz que o deixa cego e que ele é levado pelo Espírito de Deus até Ananias, que o recebe e ali a cegueira dele cai como escamas. Assim foi a conversão de Saulo, que depois virou Paulo, e é esse grande homem da Bíblia. Mas a experiência de Saulo e consequentemente de Paulo, de conversão, é algo que diz respeito somente a ele. Isso não pode virar uma doutrina de que todo mundo, para se converter, tem que estar no cavalo, tem que estar na estrada de Damasco, tem que... Entendeu? É isso que eu quero dizer. A crença é algo muito ligado à pessoalidade daquela experiência. E muitas vezes, eu garanto para vocês, e na grande maioria das vezes, o que nos ensinaram sobre Deus, o que nos ensinaram sobre Jesus, não passou de crença. Não passou de fruto de transmissões que um foi passando para o outro, transmissões orais, e acabou virando lenda, e acabou virando algo que não necessariamente muda de vida. Porque a crença, ela é a experiência dos outros. A crença é o que os outros falaram, e mais uma vez aqui, para ser bem claro, nem sempre tem base bíblica. E a fé? A fé é a tua experiência pessoal com Deus. A fé é o teu firme fundamento daquilo que tu espera. É a certeza que tu tem. É algo intrínseco, é algo entranhável na tua alma, no teu espírito. A fé em Deus é algo que não foi que tu aprendeu com o que os outros te falaram, não. A fé em Deus é aquela experiência que você viveu e que ao término dela, a tua fé em Deus aumentou. É as tuas experiências pessoais. A fé em Deus não é pensamento positivo, de só estar falando. Claro que quem vive de forma positiva, quem tem um pensamento otimista, vive melhor,
ter uma visão melhor da vida, claro, mas isso aí ainda não é suficiente. A fé em Deus, ela é algo que vem de dentro, é algo que é energizado pelo poder do Espírito Santo, é a certeza de que vai acontecer. Ah, mas e o meu plano A, o plano B? Não. A fé em Deus, ela desmorona os teus planos. A fé em Deus, ela destrói os teus edifícios psicológicos, os teus edifícios mentais, os teus projetos. Se tu tinha antes um plano A, B ou C para a tua vida, quem tem fé em Deus não tem plano A, B e C para a vida, não. Quem tem fé verdadeira em Deus, o plano para a tua vida é o plano de Deus. E Deus só tem um plano, o plano A. Ah, mas eu tinha planejado isso ou aquilo. Você pode planejar. Você tem que viver um planejamento para a tua vida. Mas saiba que Deus não tem nenhum compromisso com os teus projetos. Uma pessoa que quer viver pela fé, ela entrega a sua vida profissional, ela entrega o seu casamento, ela entrega o seu ministério, ela entrega a sua existência para Deus. E ela vai viver no campo do impossível. Ela vai viver no campo do sobrenatural. Já não é ela quem vive, é Cristo quem vai viver em você. É Cristo quem vai tomar as melhores decisões para a tua vida. E quando a coisa parecer assustadora, quando a coisa parecer fantasmagórica, quando a coisa parecer sem saída, que o exército inimigo estiver te perseguindo e tu estiver ali à beira do Mar Vermelho, onde não houver mais solução, acredite, se você estiver vivendo pela fé, Deus vai abrir o Mar Vermelho. Ele vai abrir uma porta em lugares inimagináveis. Ele vai abrir possibilidades onde existencialmente, humanamente falando, filosoficamente e qualquer outro tipo de ideia humana era impossível de se conceber. Porque Deus é quem está na direção da sua vida. A fé nada mais é do que as tuas experiências pessoais. Uma pessoa de fé, ela tem mudança de vida. Uma pessoa de fé, ela é mansa, ela é humilde. Uma pessoa de fé, ela está em construção o tempo todo. Uma pessoa de fé, ela é humilde para aprender com Deus e entender que a vida precisa ser mudada. Humildade é a tua capacidade de aprender. Humildade é a tua capacidade de tirar uma lição da vida, por mais difícil que ela possa parecer. Fé é isso. A fé, ela necessariamente, ela é apresentada na nossa vida através das aflições, através das tribulações, através das angústias, mas tendo certeza de que Deus está no controle de tudo. Se você tiver essa certeza, você vai superar qualquer tipo de obstáculo. Se você tiver essa certeza, você vai fazer aquela oração de que Jesus falou que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda e tu mandar aquele monte sair daquele lugar e se lançar ao mar, isso vai acontecer. Na essência dessa palavra que Jesus disse, ele quer dizer assim, se você ficar falando para aquele monte, você vai ficar falando, não é que a fé vai ser sempre instantânea. Claro que Deus é o Deus do milagre instantâneo, milagres podem acontecer instantaneamente, mas quando ele disse que aquela montanha ia sair do seu lugar e ser lançada ao mar, se a tua fé fosse como um grão de mostarda, ele disse que você iria ficar falando, você iria ficar orando, buscando ao Senhor, e aquela montanha ia se afastando paulatinamente até sair da sua frente, até aquele obstáculo não existir mais. Isso é fé, isso é confiança em Deus, isso é eu não ter mais planos, o plano é de Deus. Isso é demonstrado diariamente, e quem dá fé para você é Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé vem de Deus. A fé não é adquirida por livros de autoajuda. A fé não é concebida em escritórios de aconselhamentos. A fé não vem de palavras de coach. A fé não vem de palavras de psicólogo ou de psiquiatras. Eu respeito todos esses profissionais. Eu não estou fazendo uma crítica. Eu estou dizendo que a origem dela é de Deus. Não é nos consultórios que você aprende a ter fé. É na vida, na prática, diariamente. Vivendo pela fé. É assim que a sua fé vai aumentar.
e você vai deixar as crenças de lado. Deixa as crenças de lado, deixa as superstições de lado. Se quiser ser positivo, seja. Se quiser usar palavras positivas, se quiser ser otimista, sim. Mas acima de tudo, seja um justo vivendo pela fé. Seja alguém em que aqui dentro existe uma certeza inabalável, firme, concretada em Jesus. E assim, a sua vida será uma vida de milagres. Fique com essa palavra no coração, que eu vou ficar com ela também no meu, e vamos viver pela fé, no nome de Jesus, e até a próxima.